Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast, videocast, etc e tal. Hoje comigo aqui o mestre, o homem, a lenda, Everson, o cara do treino de força. Everson, sempre um prazer estar aí comigo. Qual o tema de hoje, Everson? Prazer é meu, né? Bem-vindos todo mundo. O tema de hoje é intensidade. Boa, vamos falar um pouquinho sobre intensidade e a confusão, ou seja, uma incompreensão sobre essa variável de treinamento tão importante. E, de repente, no final, a gente ainda vai abordar um pouquinho a parte de frequência de treino, já que no último podcast a gente falou sobre volume. Mas vamos lá. Intensidade. Eu não sei você que está em casa, né, o que você entende como intensidade, mas o que eu vejo muita gente pensar intensidade é o quanto o treino foi hardcore, o quão difícil foi o treino, o quão difícil foi o exercício. Mas será que é só isso que é intensidade, Everson? Pois é, muita gente fala, poxa, hoje o treino foi muito difícil, hein? Caraca, saí muito suado, me cansei muito. Pô, foi muito intenso hoje. Mas pra gente que é profissional, né, entende que intensidade não é só você sair muito cansado do treino. A gente, até concorda, porque você não vai ficar contrariando a pessoa, né? Mas a gente sabe que de repente a intensidade não foi aquilo que ela realmente acha que foi. Boa. E cara, interessante, assim, a gente já mudou um pouquinho a nossa concepção, a nossa visão sobre como entender esse aspecto. E durante muito tempo eu dizia que intensidade era uma coisa e esforço era outra. A literatura tem evoluído e eu vou pegar a definição do Eric Helms, que é uma das nossas grandes referências aqui em treino de força, e ele coloca o seguinte: intensidade, do ponto de vista objetivo, ela pode se referir à intensidade de carga e à intensidade de esforço. De maneira rápida, o que seria intensidade de carga? É em torno de um RM, está relacionado à quantidade de peso que você pega proporcional a uma repetição máxima. Então, se eu consigo fazer uma repetição no supino com 100 quilos e eu vou pegar 70% dessa carga, né, a minha intensidade é de 70 quilos, para facilitar. Obviamente, se eu ficar mais forte, essa intensidade vai ser um pouco maior, mas intensidade está relacionada à carga. Se eu fizer 5 repetições, 3 repetições ou 10 repetições com essa mesma carga, eu vou estar usando a mesma intensidade, embora eu esteja fazendo mais repetições. E do outro lado, a gente tem o esforço, que é o seguinte: se eu fizer uma série de 10 repetições com 70% de um RM em qualquer exercício, ou se eu fizer 10 séries de uma repetição em 70% de um RM, eu estou fazendo o mesmo volume. Mas será que o desgaste do meu corpo é o mesmo? Será que eu vou ter o mesmo resultado? Né? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa debater. Sem dúvida, né? Acho que um dos maiores motivos para as pessoas não terem resultado é essa falta de intensidade no caso de carga, né? Não às vezes de esforço. Então, às vezes de esforço também. Também, né? Mas então, muita gente subestima o peso que ela pode utilizar no treino. Então, às vezes, não ter bem claro esse conceito na cabeça dificulta também a ter um bom treino, né? Boa. E por que isso pra gente é relevante, né? Por que a gente precisa tocar nesse ponto? Porque pra gente falar de faixa de repetição, pra gente falar até onde, né, você deve ir num exercício, eu preciso que seja claro, eu preciso que fique claro na cabeça, né, dos nossos ouvintes aí o que é cada uma dessas coisas. Então, entendido que são duas variáveis distintas. A primeira é a intensidade de carga, o quanto de percentual de carga você pega, é o peso que você pega, sendo bem direto. E o outro é a intensidade de esforço. Intensidade de esforço é o quão próximo da falha você está. Então, vamos usar esse exemplo, né? 70 quilos no supino. Se eu fizer 10 repetições com 70 quilos no supino, eu vou estar provavelmente chegando próximo do meu limite, perto da falha concêntrica, caracterizada por eu tentar realizar um movimento, mas parar ali 2 segundos na fase concêntrica, ou a gente também pode usar o termo que é eu comprometer a execução onde houve a falha técnica, mas a literatura tem usado falha concêntrica. E ainda nesse quesito, né, se a gente for pegar a última revisão do International Journal of Strength and Conditioning, que foi liderada por grandes nomes aí do treino de força, Brad Schoenfeld, James Fisher, o Krieg, né, que é um aluno ali do James Fisher, enfim, Eric Helms, inclusive, James Steele, ou seja, grandes nomes aí do treino, eles usaram uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas com a mesma ideia. Então eles disseram que intensidade pode se subdividir em carga ou em set endpoints, ou seja, final de uma série, o quão próximo do limite dessa série eu cheguei. Então beleza, entendido que são dois fatores diferentes, vamos começar pelo primeiro. Everson, quanto de carga? Eu preciso pegar muito peso para ter resultado ou preciso pegar pouco peso, né? E aí, tem alguma coisa na literatura sobre isso ou não? Felizmente a gente já sabe hoje em dia que não importa tanto assim, né? Muito mais importante você chegar próximo à falha. Claro que cargas mais altas, vamos dizer algo até 6 repetições, você vai ter mais adaptações de força do que hipertrofia, e cargas um pouco mais elevadas, vamos dizer de 8 até 20 repetições,
Falo 20 porque é mais nossa realidade aqui, né, com as pessoas que a gente trabalha. Vão te dar mais adaptações de hipertrofia em relação a até 6 repetições. Mas os dois você vai ter desenvolvimento das duas coisas, sempre vai ser algo se contrapondo, né? Diferente do que muita gente imaginou, né? Antigamente tinha uma visão de que a gente tinha uma faixa de repetições para força, uma faixa de repetições para hipertrofia e uma faixa de repetições para intensidade. Mas hoje em dia a gente entende que não é só isso, que essa é uma visão reducionista sobre, né, o treinamento. Então a gente sabe que se você fizer poucas repetições, você vai ter uma adaptação de força, mas você também vai ter alguma adaptação de hipertrofia. Se você fizer mais repetições, você vai ter uma adaptação de endurance, um pouco de adaptação de hipertrofia e também uma adaptação de força. Mas, para ser mais didático, o que a gente tem visto na literatura, né, o que a gente tem tentado simplificar para quem está ouvindo a gente é que, cara, se eu quiser trabalhar força, vou ter que estar mais próximo de uma repetição máxima. Não necessariamente treinar sempre com uma repetição máxima, vou ter que estar treinando 3, 4, 5, 6. E se eu quiser treinar hipertrofia, eu tenho um range maior, eu tenho um espaço maior para treinar. Só que a grande diferença é que para treinar força, eu preciso estar um pouquinho mais longe da falha. Eu não deveria chegar até a falha, eu não preciso chegar na falha. E já para treinar hipertrofia, eu preciso estar um pouco mais próximo dela. Não preciso chegar no limite sempre, mas de alguma maneira eu preciso chegar próximo dela. Por um mecanismo que é um mecanismo só, né, que a gente chama de simulating reps, que é assim, cara, se você está muito longe da falha, você não vai ativar os mecanismos musculares que estimulam a hipertrofia, que estimulam a síntese proteica, né, que no final dos contos é o que vai gerar a hipertrofia. Mas eu preciso ter esse estímulo, e para ter esse estímulo, eu preciso estar relativamente próximo da falha. Mais uma vez, eu não preciso chegar no limite, mas está 2, 3, 4, e o que a literatura tem mostrado é que o ideal é que eu não esteja muito abaixo de 5 da falha. E aí a gente começa a entrar nos problemas. Como medir isso, Everson? Cara, isso é muito complicado, porque imagina, como o Rafa falou, mas como que eu vou saber que eu estou sobrando 2 repetições, chegar próximo da falha, mas sobrou 2, sobrou 3, isso é bem complexo, né? Então isso exige de você tempo de treino, você se perceber. Então, de repente, é até interessante, às vezes, você realmente ir até a falha no exercício. Vamos usar, por exemplo, uma rosca bíceps, que é algo seguro. Você vai lá, pega uma carga X e faz 10 repetições máximas. Que você não consiga realmente fazer essa primeira. Você foi até a falha e percebeu, caramba, isso aqui é treinar até a falha. Então você percebe o que acontece no momento que você chega na falha. A sua velocidade perde movimento, o seu movimento perde velocidade. Tipo, você está na repetição 7, ele fica lento de maneira não proposital. Você tenta manter a velocidade, mas ele perde velocidade. Isso é um maior indicativo de próxima falha que está chegando. Então você vai lá, perder velocidade, tenta manter a qualidade do movimento, mas fica brigando com o seu corpo para não se curvar, para não compensar de alguma maneira, para não acontecer aquela falha técnica que o Rafael falou. Então isso é treinar até a falha. Então você tem que saber o que é. Então algum dia treine, perceba tudo que o seu corpo passa nesse momento, né? Então, bom, isso aqui é até a falha, então eu vou saber quando eu estou perto dela. Então, próximo da falha, estou perdendo velocidade, então acho que consigo mais 1 ou 2, então isso aqui é o meu limite. Bom, então pegando esse gancho, vamos lá. Hoje a gente tem visto na literatura 2 formas da gente identificar o quão próximo da falha a gente está. Então, primeiro eu falei de repetições até a falha. Existem 2 formas da gente olhar, né? Primeiro é o RPE, que é, né, basicamente o Rating of Perceived Scale, ou escala subjetiva de esforço, num exercício. Então vamos dizer que eu fiz um supino e não terminei no meu limite, mas cheguei próximo dele. Eu dou uma nota 8 para esse supino. Não? 10 seria o máximo, seria o meu limite. Se eu dei uma nota 8, significa que eu estou aproximadamente a 2 séries da falha. Então, RPE é a nota que eu dou, 8. RIR, Repetitions in Reserve, ou repetições até a falha, é quantas eu acredito que falte para eu chegar no meu limite. RPE 8, RIR 2, RPE 9, RIR 1 e assim por diante. RPE 7, RIR 3, né? Repetições em reserva 3. Existem algumas variáveis aí, algumas vírgulas, mas de maneira geral o que a gente tem visto é isso. O que a gente encontrou de problema para prescrever dessa forma? A maior parte das pessoas tem dificuldade, até a gente tem, sendo bem sincero. Não sei se você treina dessa forma, mas não é fácil você entender o quão próximo da falha você está. Isso, obviamente, né, é algo que a gente tem que tomar um certo cuidado, mas ele nos dá algumas clarezas. Então, algumas das formas que a gente treinou a gente e os nossos clientes aqui para tentar entender essa questão da proximidade da falha. Cara, na primeira semana você vai usar uma carga, vai fazer 6 repetições. Na segunda semana, 7. Na segunda semana, 8. Até a gente entender com aquela carga qual é o real limite daquela pessoa. Ou o contrário. Cada semana eu aumento o peso para ver o quanto essa pessoa consegue realizar um exercício no limite, chegando assim, quase que, cara, realmente sem conseguir executar. E aí a gente vai saber qual é a falha dela para aquele exercício, o peso, e essa pessoa vai entender nela, como a Everson falou, qual é o esforço que ela está fazendo.
Essa é a primeira maneira, RPE e RIR. Qual é a segunda maneira? Cara, o que a literatura também identificou? À medida que você vai chegando próximo da falha, é impossível você manter a mesma velocidade por causa da fadiga acumulada. Né? A sua fibra já não consegue contrair mais da mesma maneira por causa da fadiga acumulada, metabólicos acumulados e tal. E a gente já não tem mais a possibilidade de fazer tanta contração. E, como consequência, a velocidade começa a diminuir. Então, a literatura começou a mostrar que se eu tenho uma redução de 20% da velocidade, já significa que eu estou, né, próximo da falha e aí eu já tenho algum benefício para a hipertrofia. Se eu tenho uma perda de velocidade de 40%, beleza, eu tenho benefício para a hipertrofia, mas eu começo a gerar uma fadiga muito grande. Talvez para força nem seja tão bom treinar assim. Dentro da nossa prática, eu nunca consegui imprimir isso no treinamento. Ah, você teve 20% de perda de velocidade, 40%. A gente nunca nem tentou. A gente não tem métrica para isso. Mas o que a gente tem? O nosso olhar. O aluno está fazendo, aí ele começa a... fica muito difícil, cara. Obviamente que eu já sei que está chegando próximo da falha. Então a gente já entende o que acontece. Por que isso é importante para você? Vamos pegar nossos alunos. O aluno está ali fazendo cadeira extensora, por exemplo. Vou usar um exemplo simples. Está ali fazendo cadeira extensora. Está igualzinho o movimento. Do nada ele fala assim, ai, cansei, parei. Não houve redução de velocidade, não houve nada. Certamente não está perto da falha. Certamente esse cliente está tendo alguma fadiga acumulada, está gerando ali metabólito, está queimando a musculatura, mas não está realmente próximo à falha. Então, por isso que é importante você entender o conceito, né? O princípio. Isso é muito interessante porque quando eu dou aula em alguma outra academia, aí chego com o meu aluno para revisar um aparelho, né? A pessoa está acabando de fazer uma série, aí ela acaba, aí eu falo, se importa em revezar? Às vezes, só mais uma. Ela acabou de fazer uma série, na sequência já faz outra. Eu falei, cara, como assim? A pessoa acabou de fazer uma série, é capaz de fazer mais uma série na sequência? Então, com certeza, ele estava subestimando aquela carga. Estava muito longe da falha. Isso é muito comum. Especialmente em academia isso é muito comum, né? Aqui no estúdio é menos comum porque a orientação é individual, então a gente vai ajustando. Quando isso acontece com um cliente nosso, a gente conjuga um exercício, a gente acha formas de fazer ele chegar próximo à falha. Mas numa academia não, numa academia o cara faz 10 repetições, descansa 20 segundos, faz mais 10, descansa 20 segundos, faz mais 10. Pra gente isso é uma série de 30. E talvez nem tenha sido próximo à falha, talvez nem estimule o processo neuromuscular importante para gerar adaptação. Mas, pelo menos, essa pessoa está se mexendo. Não vou dizer que está completamente errado, tá? Mas, se você está buscando ter um objetivo que vai, de alguma maneira, mudar o seu corpo, você precisa, né, treinar de forma mais específica e treinar com maior grau de esforço. Aí a gente confunde com uma outra variável que eu vou deixar com outro podcast, que é intervalo. Se você dá 20 segundos de intervalo, você não se recuperou o suficiente para a próxima série. Ou você vai reduzir o volume, ou você vai manter o volume porque você não chegou à fadiga necessária, né, na série anterior. Mas vou deixar isso para um próximo podcast. Vamos focar aqui em intensidade de esforço e de carga. Então você já entendeu que dentro da intensidade de esforço, se o seu objetivo for treinar para hipertrofia, você precisa chegar próximo à falha e que você pode calcular isso através de repetições de reserva, dando uma nota de 0 a 10 através do RPE, ou percebendo que houve redução da velocidade, beleza? Variáveis principais. Show! Mas qual a melhor faixa de repetição para cada coisa? Como eu devo treinar, né? Qual é a minha ideia em relação a isso? Rafa, é melhor eu fazer 15 repetições até a falha, melhor fazer 10 repetições até a falha, melhor fazer 5 repetições até a falha. Primeiro, o que é melhor? E segundo, né, o que a literatura já tem mostrado, e eu já adiantando, se o meu objetivo for treinar força, eu tenho que pegar mais peso e não chegar próximo à falha. Se meu objetivo for treinar hipertrofia, mudar o corpo, até emagrecer, eu preciso treinar chegando mais próximo à falha. Como é que você utiliza na sua prática, Everson? Qual faixa de repetição é ideal para você? Qual você usa? Qual você usa com seus alunos? É bem variável, né? Quando eu comecei a carreira, assim, depois que eu me formei, eu acreditava que tudo tinha que ser na mesma zona de repetições. Então, se é tudo 10 a 12, era muito assim. Mas, felizmente, com o tempo a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E hoje em dia é muito, muito variado. Por exemplo, os exercícios multiarticulares, como agachamento, deadlift, supino, eu não costumo usar muitas repetições muito altas, porque me geram muita fadiga. E às vezes eu paro de fazer o exercício porque eu não estou conseguindo respirar mais e não porque eu tenho fadiga no músculo-alvo. No caso, tipo, de repente, no agachamento, se eu fizer 12 repetições ou 15 com um percentual de carga de 70%, 75%, cara, eu vou estar no 12 ali já me suando a vida, não conseguindo respirar direito, mas a minha coxa de repente faria muito mais repetições. Então eu acabo trabalhando numa zona mais baixa, entre 8 e 10 repetições. Para mim isso funciona muito bem. Até com alguns alunos. Para pessoas que têm um cardio muito bom, eu até passo 12 repetições máximas no agachamento, no deadlift, nessas coisas. Mas em exercícios uniarticulares eu uso repetições mais altas. É interessante, assim, é impossível a gente falar de treinamento e não acabar trazendo outros conceitos, né? O que o Everson está chamando a atenção aqui é para o que a gente chama de fadiga central e periférica.
Então, quando você está num exercício como agachamento, em que tem uma mobilização muito grande de musculaturas, fazer um alto grau de repetições exige do seu sistema cardiorrespiratório, exige, né, do central. E quando você faz, por exemplo, uma cadeira extensora que envolve só o seu quadríceps, você cansa menos em relação a cardio, mas você sente a musculatura queimar. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa considerar. Mas, trazendo para a questão prática, o que a gente começou a entender, beleza? Primeiro ponto, existem alguns exercícios em que o nosso objetivo é trabalhar mais força e trabalhar com faixas de repetições mais baixas. A gente entendeu que movimentos básicos, como agachamento, deadlift, supino, puxada, são bons exercícios para a gente priorizar um pouco mais da força, trabalhar com faixas de repetições mais baixas e, consequentemente, cargas mais altas. Só que tem outros exercícios que talvez valha a pena você brincar com essa variação. Então, assim que ele falou, né? Antigamente eu achava que eu tinha que ficar tudo igual, na mesma faixa de repetições. E hoje o que a gente percebe é que não. No mesmo treino a gente tem exercício onde o objetivo é mais focado em força, e aí a gente usa, né, um número de repetições mais baixo. E outros exercícios, o nosso foco não é tanto a força, é chegar mais próximo à falha, gerar fadiga, enfim, né, é trazer uma outra experiência de treinamento. E, como consequência, a gente usa um pouquinho mais de repetições. Dificilmente aqui na Lund a gente prescreve mais do que 15 repetições, não é normal. Se eu quero fazer mais do que 15 repetições por algum motivo, eu combino exercícios. Você faz isso também, Everton? Exatamente, Então, primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Ué, Rafa, mas é ruim fazer? Não, galera. Tem vários estudos que utilizam até 30 repetições até falha. Mas o que a gente entende é que dentro da nossa prática é mais comum o cliente encher o saco, começar a comprometer a técnica e tal, do que ele realmente chegar na falha real com 30 repetições. Então a gente tem optado por fazer combinações, achar formas diferentes, né, para gerar a fadiga necessária para o nosso cliente, para ele ter a adaptação, do que necessariamente fazer o aluno chegar até 30. Não que isso seja completamente errado. Segundo ponto importante que vale a pena salientar, cara, existem diferenças entre pessoas. Não só entre pessoas, eu e Everson, mas entre pessoas gerais, né? O nosso câmera que está aqui atrás, por exemplo, ele pode fazer um número de repetições diferentes. Olha como é que ele é forte, ele está mostrando o bíceps pra gente. Ele pode fazer um número de repetições mais alto, ele pode se adaptar a isso. Tem pessoas que se adaptam a um número de repetições mais baixos. Usando, né, alguns critérios um pouco mais diretos. Além da diferença entre pessoas, a gente também tem diferença entre gêneros. Mulheres tendem a ter maior facilidade de realizar mais repetições do que homens. Homem normalmente gosta de fazer pouca repetição, passou de 10 a cardio. Exatamente. Então a gente já gosta disso. Pode falar. Não, eu acho que é exatamente isso, né? Tem pessoas que vão a pessoa acaba rendendo mais em repetições mais altas, então ela tem mais resultado. E às vezes as pessoas acham isso. Então, mais repetição é melhor para hipertrofia? Não, depende muito, né? Depende de muitas coisas. Mas saber onde o seu aluno rende melhor, essa é a principal coisa, né? A principal sacada é essa. Boa. Tem alguns clientes que rendem mais em cargas mais baixas, tem alguns clientes que rendem mais em cargas mais altas, e o que a gente faz, na maior parte das vezes, é, cara, uma parte do treino, a maior parte do treino, eu vou estar na faixa de repetições que o meu cliente rende melhor. Uma parte do treino eu vou estar em mais repetições, e na outra parte do treino eu vou estar em menos repetições. Então a gente tem ali 70% onde ele treina melhor, onde ele rende melhor, mas 15 a 20% do treino eu vou estar em mais ou em menos repetições. Mas eu não quero que você fique rígido a isso. Tem que ser sempre assim, em todos os treinos, ou a divisão é por semana, ou a divisão é por mês. Cara, não tem uma obrigatoriedade, né? A gente vai brincar com todas essas variáveis. O importante, mais uma vez, o que eu sempre digo é que você entenda o princípio, né? Os princípios que estão por trás das nossas escolhas. Outro problema de fazer muitas repetições, fadiga. Fazer mais repetições com menos carga e chegando próximo à falha gera muito mais desconforto e muito mais fadiga, que se perpetua por mais tempo, do que você fazer poucas repetições. Então fazer 5 repetições, mesmo que seja até a falha, é bem menos desgastante do ponto de vista de fadiga do que fazer 20 repetições até a falha. Aí você pode pensar, Rafa, mas eu tenho que pegar muito mais carga, é difícil. Só que isso impacta negativamente o resto do seu treino, incrivelmente menos do que mais repetições. Quando eu digo resto, estou falando só no dia, não. Estou falando que vem depois. Porque boa parte do treinamento está relacionado a você gerar um estímulo e aguardar que esse estímulo se recupere. Então, a gente tem um conceito, né, dentro do treino. Quer dizer, são vários conceitos que se juntam. Então, vou citar rapidamente eles aqui, né? O primeiro conceito é o que foi desenvolvido primeiro, que hoje em dia a gente utiliza, que é a Síndrome de Adaptação Geral, ou General Adaptation Syndrome, GAS, que rege a ideia de que, a partir do momento que você faz um estímulo, você tem um período de alarme, você vai ter que se recuperar disso, para depois você ter uma adaptação. Né? Um outro conceito muito similar a esse é o Fitness Fatigue Ratio, né? Ou razão de fitness e fatiga,
que é, se eu fiz um treino, provavelmente a minha capacidade melhorou, só que eu não consigo perceber porque eu estou com um alto grau de fadiga, então o meu desempenho está mais baixo. Então esse é um outro conceito que também está relacionado ao treino. Já vou fazer você chegar aonde eu quero. Terceiro conceito, muito similar, que é só para facilitar o entendimento de estudo, SRA, Stimulus, Recovery, Adaptation. Olha como é que existe uma similaridade de todos eles. Se eu dou um estímulo, eu vou precisar de um tempo de recuperação para poder me adaptar. Esse tempo de recuperação pode ser maior ou menor, dependendo do estímulo que eu dou. E o incrível é que, se você der um estímulo muito intenso, dos dois pontos de vista, de carga e de esforço, especialmente de esforço, você vai demorar mais tempo para se adaptar e você vai demorar mais tempo para poder dar um novo estímulo e a gente começa a impactar a frequência de treino. Olha que loucura. Então, boa parte do nosso treino ele tem que ser voltado para entender esses conceitos, né, que são muito similares, tá? No fundo, você entendendo um, você entende os outros. Mas, sobretudo, você precisa entender um último conceito, que é, cara, gerenciamento de fadiga ou fatigue management, né? Que tudo que a gente faz vai gerar algum grau de fadiga, ou maior ou menor. Por exemplo, vamos pegar eu e Everson. Você pega, qual é a tua, eu acho que é o mesmo nosso, qual é a tua carga máxima para supino? Acho que a última vez foi 97, ruimzinho. 97, tá, e para agachamento? O máximo foi 147. 147, beleza. Então o mesmo que eu, show? Então a gente tem a mesma carga máxima, a gente tem o mesmo 1 RM. Né? Nesse dia a gente fez junto, por isso que eu sei que é o mesmo. Sabia que algum dos nossos era igual. Beleza, 147 quilos de agachamento. Quantas repetições você consegue fazer com 100 quilos? 10, 12, repetindo máximo, uns 15, mas chorando. Beleza, o Everson consegue fazer até 15 repetições com 100 quilos. Eu não consigo passar de 10. Mesmo a gente tendo o máximo de esforço, né, igual, a gente tem a mesma RM, a gente tem a mesma 1 RM, 147 quilos, mas ele consegue fazer mais repetições com uma carga, né, sei lá, 70%, 75% de 1 RM, não calculei aqui, tá, tô chutando, mas vamos dizer que seja 75%, é o mesmo 75% para nós dois, mas ele faz 15 e eu faço 10. Então se a gente prescrevesse com base em percentual de carga, olha que louco, ele ia fazer 10 repetições sobrando 5, eu ia fazer 10 repetições sobrando 0. Quem será que ia ter maior adaptação? Então, repara que tudo depende do conceito. Então, quando a gente fala em prescrição, a gente sempre fala em prescrição centrada no cliente. Quem é o seu aluno, quem é seu cliente, quem é você que está nos assistindo, de repente, que está pensando no seu treinamento. Né? Isso é o mais importante. Então, por isso que eu preciso que você entenda o conceito. Vou dar outro exemplo. A gente tem alguns estudos que fazem o seguinte. Cara, eles pegam atletas de endurance e atletas de força, de modalidade de força, tipo weightlifting. E aí o que a gente vê é que para 70% de uma carga, de uma repetição máxima, os atletas de endurance fazem 20 repetições às vezes. E os atletas de força fazem 10. Para 80% de uma carga máxima, os atletas de endurance fazem 15, que para um atleta de força é quase impossível. O cara faz 5, 7 no máximo. Então, o tipo de esporte que você pratica, a forma como você estimula o seu músculo também é fundamental. Inclusive, a gente poderia até dizer que características do músculo, né, tipos de fibra do músculo podem influenciar a sua capacidade de fazer mais ou menos repetições. E não que isso vai predizer o quanto de resultado você vai ter, mas certamente isso vai influenciar a quantidade de repetições que você faz. Então, por isso, mais uma vez, entende o conceito para que você possa aplicar na prática. É isso que a gente está buscando aqui. Então, só para a gente recapitular antes da gente entrar em frequência, tá? Porque eles se juntam. Estou olhando aqui quanto tempo a gente tem, que eu sei que são conceitos bem complexos. Então, a gente tem intensidade de carga e intensidade de esforço. Intensidade de esforço também pode ser chamado de set endpoint, ou seja, finalização de um set. Isso para a gente é bem importante. Se eu quiser trabalhar força, eu tenho que pensar sempre em cargas mais altas. Se eu quiser trabalhar uma mudança no meu corpo, eu preciso pensar em estar mais próximo, né, de um set endpoint justo, mas ao mesmo tempo eu preciso brincar com variações de carga, com faixas de repetições para eu tentar render melhor. Mas como é que eu pego tudo isso agora, Everson? Como é que eu pego todos esses aprendizados que a gente acabou de falar e começo a entender o quanto que a gente pode treinar por semana? Por que eu estou falando isso? Um dos maiores problemas em relação a treinamento é, será que eu posso dividir perna? Posso treinar peito todos os dias? Posso treinar bíceps todos os dias? Posso treinar abdômen todos os dias? E mais uma vez, se você entende o conceito que está por trás, a gente consegue brincar com o resto. Se você não entende o conceito, você não consegue entender. Então vamos lá, deixa eu perguntar para você primeiro. Vou começar com a mais polêmica. Posso dividir o treino de perna? Pode, né? Eu acho. Eu não sei como as pessoas ainda são muito fixas algumas coisas, né? De, não, é impossível, se você dividir tá errado, ou não pode nunca dividir, ou tem que dividir sempre. Então tudo vai depender de muita coisa, né? Mas
Se a pessoa que vem até você, ela gosta de dividir, então você já entende o conceito, como o Rafa falou, você pode sim dividir o treino. Mas pensando biomecanicamente, sempre se eu divido de repente anterior num dia, posterior no outro, vai ter um pegando aqui e ali, cara, sempre vai ter uma coisa que vai se sobrepor à outra, né? Mas é só você avaliar o sucesso desse treino num espaço aí de 4 semanas, 5 semanas, mas é possível totalmente você dividir anterior no dia e posterior no outro. Boa. Não vejo problema. Boa. Então, vamos pegar o conceito que está por trás disso? Da onde surgiu essa ideia de que a gente não pode, né, dividir o treino de perna? Primeiro, pelo que o Everson falou, movimentos biarticulares acabam trabalhando, né, a coxa como um todo, e é muito difícil você dizer que um agachamento trabalha só quadríceps, né, já que a gente sabe que ele trabalha muito o glúteo também, ou você dizer que um deadlift trabalha só posterior, né? Então, especialmente pelos grupamentos, né, pelos exercícios biarticulares, fazer essa divisão é complexa, né? A gente não posso dizer que eu estou trabalhando só isso ou só aquilo, a gente sabe que existe um conjunto de fatores. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso entender que a variável mais importante para o treinamento é o volume semanal, né? O quanto de volume você faz por semana. Dependendo de como você distribui esse volume, você pode colocar agachamento todos os dias, se você quiser. Dependendo de como você distribui esse volume, se você fizer 10 séries de agachamento num dia, você vai ficar dolorido, vai ter um grau de fadiga muito grande, você não vai conseguir repetir no dia seguinte. Então, tudo vem pelo conceito. Então, lembrando do conceito de supercompensação, eu faço um estímulo, eu vou ter um decréscimo do meu desempenho por causa disso, ou seja, meu corpo vai sentir essa fadiga, vou ter que esperar ela se recuperar para que eu possa dar um novo estímulo. Esse é o conceito por trás da ideia de que você não deveria dividir o treino de perna, porque você não poderia repetir perna no dia seguinte. E não está errado isso está certo, lembre, esse é um conceito. Só que, dependendo do volume que você faça, você vai se recuperar mais rápido. Ou mesmo que você não se recupere completamente, no dia seguinte você vai dar um novo estímulo, você vai cair de novo, só que você vai ter 2, 3 dias para se recuperar de novo. Então repara que eu preciso olhar de uma forma mais ampla e não só para uma sessão de treino divididinha da outra. Eu preciso olhar para uma sessão mais ampla. Então a gente sabe que sim, se eu der estímulos muito frequentes, talvez, né, isso gere não um overtraining, mas um overreaching, eu não consiga, né, melhorar e evoluir. E se eu der estímulos muito infrequentes também. Então eu preciso entender a intensidade do estímulo que eu dei, o volume do estímulo que eu dei, que foi do podcast passado, para eu saber se eu posso dar um novo estímulo no dia seguinte, se eu preciso esperar 1, 2, 3 dias, e eu preciso olhar para o contexto todo, né, para saber se esse volume, essa fadiga acumulada vai impactar essa semana, semana seguinte. Então esse é o grande lance do treinamento. E quando que a gente abriu a cabeça? Não sei o Everson, quando que eu abri a cabeça? Em 2017, Jeremy Leonek, né, o grupo dele, na verdade ele foi um dos autores, mas é o grupo dele, publicou um estudo falando que, cara, frequência de treino é uma variável normalmente pouco usada na prescrição. E ele trouxe uma nova perspectiva que é o seguinte, cara, se o seu objetivo é gerar hipertrofia, aumentar a síntese proteica é mais importante do que gerar fadiga. Então, se você fizer volumes baixos todos os dias, todo dia você vai ter um leve aumento de síntese proteica. E isso vai ser melhor para a hipertrofia. Em 2017, isso era apenas uma ideia, isso era apenas um conceito. Ele trouxe esse conceito, mas ele não tinha feito um ensaio clínico randomizado para avaliar isso. Nos anos que, né, vieram sequentes, a gente teve vários estudos sendo publicados exatamente com essa temática, que é, cara, será que se eu fizer todo o volume de treino em um dia só, ou seja, que a gente chama de split, né? Se eu fizer todo o volume de treino para quadríceps na segunda, ou será que se eu dividir esse volume de treino em segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o que vai ser melhor para a hipertrofia? E aí, Everson? Eu não sou fã de fazer tudo num dia só, né? Imagina que você tem que fazer aí 6 exercícios para coxa e o último do dia seja a extensora. E, imagina então, são 6 por dia e o último do dia seja a extensora. Você vai chegar muito cansado na extensora. Imagina que você divide em segunda e quinta. Então, você vai render muito mais na quinta-feira da extensora do que renderia ela sendo o último, né, o sexto da segunda-feira. Então, pensando em quanto você vai render, pelo menos 2 vezes seria melhor. Então, mas e 4 vezes? É possível? Também é possível, mas aí o Rafa falou sobre agachamento. Será que se você fizer agachamento muito próximo da falha na segunda, você vai ser capaz de fazer na terça-feira? De repente não. Então você pode fazer uma escolha diferente. Posso fazer o agachamento na segunda-feira e a extensora na terça-feira. Aí você vai brincando com possibilidades de exercício para aquele músculo-alvo. Então, eu estaria que pessoas que fizeram dividida com a densidade moderada tiveram melhores resultados que todo mundo que treinou num dia só. Boa. A gente tem vários estudos, tá? São vários estudos que fizeram isso, que buscaram essa pergunta. Um dos estudos que normalmente eu gosto de citar
É um estudo que fez o seguinte, cara, vou usar só o agachamento como exemplo, tá? Fez 10 séries de agachamento na segunda, ou distribuiu essas 10 séries de agachamento em 2 séries na segunda, 2 séries na terça, 2 séries na quarta, 2 séries na quinta, 2 séries na sexta. É óbvio que esse estudo tiveram outros grupamentos que foram trabalhados, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que o que esse estudo mostrou? Que aparentemente não houve diferença de resultado entre os dois sistemas. De cara, a gente já mata a ideia de que você não pode treinar todo dia o mesmo grupamento, porque, cara, depende do volume semanal. A partir do momento que o volume semanal é o mesmo, como você vai distribuir isso pode ser feito de diversas formas e como o Everson falou, o ideal é que você entenda um pouquinho de quem é o seu cliente e do quanto isso vai impactar o treino seguinte dele. Na individualidade é isso. Nos estudos científicos, a gente sabe que não tem diferença e que dependendo do caso, em algumas situações, em alguns estudos, você dividir o treino teve algum benefício, ou seja, para alguns músculos teve um favorecimento. É difícil a gente dizer se foi muito melhor porque por causa desse conceito que a gente acabou de criar, tem mais síntese proteica e tal, ou se foi simplesmente por uma mudança de treino. Tá? Então, pode ser porque eu mudei o tipo de estímulo e como consequência essa mudança no tipo de estímulo gerou uma adaptação diferente no meu músculo. Então, pode ser. Só que o fato é que esses estudos começaram a nos dar liberdade. E esse é que é o grande lance. Então, o que é importante pra gente? Cara, entende qual é o volume semanal que você quer fazer e como você vai progredir esse volume. Lembra que a gente falou isso no podcast passado? Definido qual vai ser o meu volume semanal, a forma como eu vou distribuir isso vai depender muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Vou dar um exemplo claro para vocês. Uma mulher que treina 6 vezes por semana. O normal, antigamente, era você dizer para ela que ela tem que treinar igual um homem. Um dia de empurrar, né? Um dia de costas e bíceps, um dia de peito, ombro e tríceps, um dia de perna. Pergunta se ela vai 4 dias na semana fazer braço e 2 fazer perna. Não vai. Então, dentro da nossa prática, começou a ficar assim, tá, beleza, como é que a gente pode usar esse conceito, né, para assim, jogar com a nossa prática de forma diferente? Pô, vou distribuir o treino de forma diferente. Vou estabelecer o volume, vou botar um pouquinho de perna todos os dias para que a minha cliente fique feliz e esteja ali. Quais exercícios eu vou escolher? Vamos lá, se eu começar com um búlgaro na segunda e um agachamento, sei lá, na terça, será que o búlgaro não vai impactar o agachamento da terça? A gente sabe que o búlgaro tem um potencial muito grande de deixar dolorido, né? Exatamente. E de gerar dano e de gerar fadiga. Então, será que ele é o melhor exercício para eu começar? Provavelmente não. Então, quais exercícios geram menos fadiga acumulada ao longo do tempo? Exercícios em que se trabalha, por exemplo, com encurtamento. Exemplo, uma cadeira abdutora, um hip thrust, uma cadeira extensora. Eles trabalham muito mais com encurtamento do que com alongamento. Como consequência, a fadiga acumulada é menor. Então, se eu tiver que optar, eu vou colocar esses logo no início, para que eu tenha menos fadiga acumulada para os treinos seguintes. Ou vou optar por fazer o contrário, tipo assim, vou matar meu cliente no início da semana e depois eu vou colocar alguns exercícios só para administrar essa fadiga ali. Mas repara que a gente começa a ter opções. Esse aqui é o grande lance, a gente começa a ter opções. Então eu não estou aqui defendendo uma coisa ou outra, o que eu estou defendendo é, entende quem é o seu cliente, entende como você vai aplicar melhor para ele, porque isso é o que vai fazer com que você gere mais resultado. No final das contas, o que gera resultado é a adesão, é a aderência. Então, o meu cliente treinar sistematicamente, seguir aquilo que foi planejado, motivado para realizar e tal, vai gerar muito mais resultado do que um treino lindo no papel, mas sendo feito de forma porca na prática. Então, por isso que é importante a gente entender esses conceitos que estão por trás. Hoje, a maior parte dos seus clientes treina quantas vezes por semana, Everson? 3 vezes. 3 vezes. Como é que é o treino? São homens ou mulheres, em sua maioria? Mulheres, 2, 3 vezes, né? Na maioria faz full body mesmo. A gente dá ênfase cada dia num músculo. Posso fazer mais hoje, a gente define, como o Rafa falou, o volume, fica entre 12 e 15 séries, não passa muito disso. Às vezes nem chega a 15 séries para cada grupo muscular. E, por exemplo, segunda-feira pode ser uma ênfase em quadríceps, mas vai ter algo de posterior, vai ter algo focado em glúteo, mas a ênfase, né, vai ter mais exercícios com foco em coxa. Aí na quarta-feira pode ser mais posterior, glúteo, aí depende do que ele quer, mas em geral é full body. Exatamente. Por que isso se tornou interessante pra gente, né? Especialmente no conceito de personal. A nossa cliente não ficava animada de vir só treinar braço, por exemplo. Então, fazer uma distribuição tradicional, um treino superior e inferior, cara, não era motivante para o nosso cliente. E dessa forma, a gente consegue ir combinando exercícios também. Lembrando que, se eu combinar exercício, um pode impactar no outro. Então, eu tenho que fazer escolhas boas, eu tenho que dar alguns intervalos entre eles. E dependendo do exercício que eu escolher, eu não combino com nada. Então, pegando o nosso sistema, é muito comum que o primeiro exercício, o foco seja força, nosso objetivo é carga e eu faço ele sozinho. E os demais, eu vou combinando, membro superior e membro inferior, por exemplo, né, sabendo que um pode impactar no outro e percebendo, né, o quanto isso vai interferir um no outro. Então, essa tem sido a nossa maneira de pensar treinamento aqui e aplicar com os nossos clientes, porque esse é o grande diferencial nosso aqui. A gente não está só falando que tem estudo, a gente está trazendo os estudos para vocês, mas como a gente aplica isso na prática, ou seja, como isso entra dentro da nossa prática.
Beleza, e para um cliente homem que você tenha, como é que é? Só dando um exemplo, como ela falou, né? Tipo, a gente não conjugaria um deadlift com uma puxada, porque a pegada, a força de preensão ia ser um fator limitante. Então, é algo que a gente não faz, a gente não combina algo de tá segurando com deadlift com algo de puxar, né? Para homem, os que treinam comigo também, tem alguns que fazem AB, são mais, é mais fácil para homem fazer AB. Superior e inferior, não? Às vezes até BC, tô pensando aqui no geral, a maioria faz... Não, é complicado, hein? Tô pensando aqui... É bem variado, né? Varia mais do que mulher. Mulher funciona muito melhor isso de full body. Homem não é tão fã de fazer coisas assim, né? Acaba sendo um pouco mais de carga, precisa mais um pouco de intervalo entre as coisas, então a sessão fica muito longa. Mas tem uma divisão um pouco maior. Rapidinho, mulheres são menos fadigáveis do que homens, então é mais fácil você dar menor intervalo, é mais fácil você conjugar exercício. O homem precisa de mais intervalo, precisa de maior recuperação. Talvez porque mobilize maior musculatura, porque carrega mais carga. Enfim, mas fato é que homens precisam de mais tempo de recuperação. Então, fazer a mesma quantidade de exercícios com homens e mulheres é difícil. Mulher acelera mais. Mas vai, continua. Acaba que é isso. Então, você tem que pensar muito bem quanto de volume você vai fazer e como você vai progredir, porque senão, será que no volume que eu faço hoje, eu consigo evoluir com esse aluno meu daqui a um mês, daqui a 2 meses? Será que ele é capaz de fazer mais volume? Ele tem tempo para isso? De repente não tem, né? Então, uma base de volume para você começar, também é interessante pensar nisso, porque você vai ter que progredir em algum momento em volume. Então, não começar com algo muito grande, porque se demorar depois, não tem para onde você evoluir. Mas, basicamente, acho que a ideia é essa, né? Boa. Na prática, o que eu tenho feito, beleza? Sendo bem sincero. Então, vamos lá. Homens ou mulheres que treinam até 3 vezes por semana, full body. Na maior parte das vezes é full body. Pode ser que exista alguma variação, por exemplo, para um homem eu prescreva na segunda foco em peito, na quarta foco em costas e na sexta um pouquinho de tudo, né? Mas todos os dias vai ter pelo menos um de costas, todos os dias vai ter alguma coisa. Talvez não tenha exercício, por exemplo, para bíceps na segunda, mas talvez tenha uma puxada. Então é normal que seja um full body, mesmo que eu distribua de uma maneira um pouquinho diferente, tanto para homens quanto para mulheres. Quando meu cliente treina 4 vezes por semana, aí eu já começo a dividir um pouco mais. Então eu já começo a dividir um pouco mais em parte da frente e parte de trás, né? Sendo bem sincero, anterior e posterior. Não de forma rígida, porque no final das contas o que importa para mim é o volume semanal. Mas eu já começo a brincar com essas possibilidades. Quando meu cliente treina 5 ou 6, eu começo a ter maior quantidade de possibilidades. Mas fato é que quanto maior a frequência de estímulo, mais eu vou parcelar o treino do meu aluno. E o outro detalhe importante é que quanto maior a frequência de estímulos, menos exercícios, menos volume eu vou colocar por dia também, porque senão fica um treino muito grande. Então a gente vai brincando com todas essas possibilidades. Esse, sem dúvida, é o grande segredo. Pegando só esse detalhe do volume, na maior parte dos nossos programas de treinamento, a gente sabe que é muito difícil eu fazer muito mais do que 8 exercícios numa sessão. Então, na prática, 8 exercícios de uma sessão é algo bem razoável. Às vezes um pouquinho menos para um cliente que demora mais tempo, às vezes um pouquinho mais para um cliente que é mais rápido. A gente, inclusive, falou sobre isso, né, no último podcast, eu brinquei até, falei, eita, agora vai ser cancelado, porque alguns dos meus alunos mais iniciantes, eles conseguem fazer mais exercícios do que os avançados, porque a intensidade é baixa, porque é tranquilo. Então, se você for contabilizar real, o volume supostamente foi maior, mas não foi, porque essa pessoa está muito mais ajeitando a técnica, melhorando padrões e tal, do que necessariamente treinando até o limite. Então, a gente nem pode considerar tanto isso. Precisou de mais estímulos, de repente, para chegar aquela 7 endpoints que o Rafa falou, né? Então, de repente, precisou de fazer 4, 5 exercícios para chegar aquele limite de estímulo suficiente para gerar hipertrofia, né? Ou adaptação no momento anatômica aí, mas do que alguém um pouco mais avançado que em 3 séries, lá, em 3 exercícios, já foi suficiente para gerar o estímulo para adaptar para a hipertrofia, por exemplo. Boa. E finalizando com essa parte, né, que o Everson falou de progredir a volume, dentro da nossa maneira de pensar é importante que haja alguma forma de progressão. Progredir no volume é a maneira mais prática de você conseguir progredir, mas você pode progredir em carga, você pode progredir em técnicas avançadas. Então, para um cliente, por exemplo, que não tem tempo, é muito comum que eu progrida em técnicas avançadas. Exemplo, eu pego um exercício ou 2 exercícios e coloco um drop set, coloco um rest pause. A gente normalmente distribui treinos em torno de 4 a 5 semanas, né, progredindo da forma como a gente consegue. Se não for em volume, que seja em técnica avançada. Enfim, que seja alguma coisa. Então é muito comum que na primeira semana eu faça um treino um pouco mais leve, às vezes até com menor volume. Na segunda semana eu ajusto as cargas e coloco um volume normal. Na terceira semana ou aumento o volume ou tento inserir técnica avançada, por exemplo, na última série. E na última semana, na quarta semana, onde eu vou tentar descascar ao máximo,
fazendo o que eu tiver disponível, seja aumentando o volume em função de tempo, seja aumentando carga, repetição, tentando chegar no limite do meu cliente, chegando mais próximo da falha e adicionando drop set, rest pauses em todas as séries. Então, repara como tudo tem a ver com um conceito que vem atrás, né, que vem por trás, ao invés de simplesmente sair prescrevendo de forma aleatória. E aí, alguma coisa, Everson? Acho que não. Boa. Bem completo. Boa. Não sei se vocês vão ficar com dúvida. Se tiverem dúvida, deixem aqui. Né? Nesse podcast, a gente tentou abordar um pouquinho todos os conceitos, todos não, né? Mas a maior parte dos conceitos que gerem intensidade e frequência, né? Passando por repetições em reserva, passando por, né, escala subjetiva de esforço, perda de velocidade chegando próximo do final da falha e percentual de carga e faixas de repetições. Então, abordamos muitas coisas. Talvez fiquem algumas dúvidas, tentamos trazer um pouco para a nossa prática, mas é claro que, né, nem sempre a gente consegue ser tão claro. Então deixe sua dúvida, né, pergunta, enfim, vai ser sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Espero que você tenha curtido. Everson, lembra aí qual é o seu Instagram, né, para a galera poder te seguir. Isso, meu Instagram é WSO_, é meu nome abreviado. Elso. Pode chamar assim. E de novo, obrigado, Rafa, pelo convite. Espero que vocês tenham gostado e se ficar alguma dúvida, fala e fica ligado no próximo. Boa. Esse é o Everson Cruz, o homem do treino de força aqui da Lund. Mostra o bíceps aí, o maior bíceps da Lund. Olha o tamanho dessa bola, gente. E eu sou Rafael Lund, mais conhecido como Rafa Lund. Você vai me encontrar aí no Instagram como Rafa Lund mesmo. Hoje eu tô com uma camisa diferente, não tô com a camisa da Lund, tô com a camisa Faz Teu Nome, que é o que eu quero que você faça aí com a gente. Faz teu nome, beleza? O teu nome. Faz teu nome e, enfim, vai ser sempre um prazer estar aqui com vocês. Fica com a gente, acompanha que vai ter só coisa legal aqui pra vocês, sempre tentando se aprofundar e trazer a prática junto. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!